abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1. Já vou beber água. Glória a Deus. Uma história bem conhecida, tenho certeza que você já conhece. Vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, portanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente lhe irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. E assim o fazia ela de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes à aflição da sua serva, e de mim me lembrares da tua serva, e não esqueceres, mas a tua serva der um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante do Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi pelo caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor, que tem colocado ao meu coração. Fale, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo, me use nesta noite, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. É uma passagem grande, mas eu li todo para que nós possamos entender. Para quem não sabe, na época, podia ter sido 2 esposas, então Eucana era um desses, Já tinha a Ana, mas por ela não gerar, ele teve Penina. Então a gente vê essa história aqui que eles subiam, todo ano para adorar o Senhor. E todo ano era do mesmo jeito, Penina irritando Ana porque ela não tinha filho. E na época aquilo era importante, Ter filhos, deixar-se herdeiros era muito importante. Mas para Eucana isso não fazia diferença. E antes era assim, a mulher que tinha filho, o homem gostava mais, amava mais, tratava melhor. Mas aqui a Bíblia faz questão de mostrar que com Ana não era assim. Ele amava ela e dava porção até dobrada do que ele dava para outra esposa e para os filhos. Mas Ana com essa amargura de coração, todo ano após ano. E a gente vê que foi muitos anos, porque a Bíblia fala que Penina teve filhos e filhas. Então quantos anos que não se passaram, Porque aqui não fala quantos filhos, mas significa que são mais de 2 filhos e mais de 2 filhas, porque está no plural. Então eu creio que se passaram no mínimo uns 4 anos essa peleja, Eu acredito que tenha sido mais. Mas vamos dizer que foram no mínimo esses 4 anos, subindo para adorar, uma irritando a outra, Ana chorando, Ana não ficando sem comer,
mas um dia algo mudou, né? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque um dia a Ana se posicionou diferente. Então, nesse dia aqui, exclusivamente, Ana já cansada de chorar, Ana cansada de ficar sem comer, Ana cansada com a irritação de Penina, ela se levanta. Aí aqui a palavra do Senhor fala que ela se levantou. E com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então a Bíblia fala que ela fazia isso todo ano, ela subia ali para levar sacrifícios ao Senhor, para adorar no templo, que antes era assim, né? Uma vez por ano se fazia esse sacrifício, levava as ofertas, adorava ao Senhor no templo. Então eu acredito que todo ano ela fazia a mesma coisa. A palavra fala que ano após ano eles subiam e iam ao templo. Mas esse ano ela resolveu fazer diferente. E ela tomou uma postura diferente, se levantou diante do Senhor. E hoje que eu tenho para falar para você e para mim, que essa palavra tem falado ao meu coração primeiro antes de vir a falar com vocês, é que às vezes o Senhor só está esperando uma postura nossa diferente, né? Às vezes o Senhor está esperando a gente se levantar, tomar uma iniciativa. Eu creio que o Senhor já tinha Samuel para dar para Ana, o Senhor já tinha filhos para dar para Ana, mas estava esperando dela uma postura diferente, estava esperando dela um posicionamento. E eu creio que o Senhor também espera de nós um posicionamento. Talvez o seu milagre já está perto para chegar, mas está esperando você se posicionar diante do Senhor. Eu não sei o que você precisa fazer hoje diferente do que você tem feito todos os anos, anos após ano, domingo após domingo, mas hoje o Senhor te chama a fazer algo diferente, se posicionar na presença dEle de forma diferente, porque Ele tem o que você pede, Ele tem o que seu coração almeja, mas talvez só precisa de um passo seu. Talvez o que o Senhor tem para nos dar está a um passo das nossas atitudes, das nossas ações. Às vezes algo que deixamos de fazer, alguma posição que tomamos decidimos não tomar, é o que tem afastado de nós as nossas bênçãos. Então eu creio que o Senhor nesta noite me trouxe aqui para dizer para você e me lembrar que basta um posicionamento diferente diante do Senhor para que algo diferente aconteça. Talvez nós queremos que algo aconteça nas nossas vidas, mas nós não fazemos nada diferente. Nós não oramos mais, nós não jejuamos, nós não viemos no culto mais vezes, ou nós não tomamos aquela decisão que só nós podemos. Talvez nós queremos mudar de emprego, mas não enviamos nenhum outro currículo para um outro lugar que almejamos. Então talvez o Senhor está esperando uma atitude nossa, né? Então tem coisas que o Senhor faz, tem coisas que só Ele pode fazer, mas tem coisas que nós podemos fazer, e muitas das vezes Ele espera essa iniciativa nossa. Então hoje, se você tem algo esperando do Senhor e clamando e pedindo, Ele ainda não tem atendido, talvez você precisa mudar de postura, talvez você precisa se posicionar diferente na presença dEle, porque a Ana aqui fala que ela com a amargura de orou e chorou abundantemente. Talvez nós temos sim orado, mas talvez falta chorar abundantemente. Na palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 29, o 13, e o início do 14 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o seu coração. Então, é uma promessa. Vamos buscar, vamos encontrar o Senhor, mas quando? Quando buscar Ele de todo o coração. Talvez realmente estamos buscando, mas talvez não estamos entregando de corpo e alma. Igual ela fala aqui que estava de amargura de alma, a alma amargurada. Então quando ela coloca isso aos pés do Senhor, o Senhor sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe o que a gente precisa, mas às vezes precisa que nós dissemos para eles. Quando a gente cria uma postura e diz para o Senhor, entrega para Ele e fala com essa amargura aqui, coloca para fora com choro abundante. Talvez é isso que Ele está esperando de mim e de você, que você se prostra realmente na presença dEle e fala para Ele realmente o que você está sentindo. Ele sabe o que você sente, mas às vezes Ele está esperando você se expor e dizer para Ele realmente como está se sentindo. Então, que hoje você venha buscar ao Senhor de todo o seu coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Isso está no versículo 14, né, lá de Jeremias 29, a parte A. Então, quando você busca de todo o coração, serás achado, o Senhor achará achado. E Ele farei mudar a vossa sorte. Tem palavra que diz: farei mudar o seu cativeiro.
E muitas vezes nós estamos sim em cativeiros e às vezes estamos sim aprisionados por algumas atitudes nossas. Que às vezes nós estamos nos sentindo às vezes escravos de algum pecado ou de algo que nós queríamos e que não temos, porque simplesmente não estamos buscando no lugar certo. Então hoje o Senhor quer tirar essas correntes que nos amarram, quer que nós nos posicionemos diante dele, porque ele tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas, mas precisa que a gente creia de todo o nosso coração e busque a ele com todo o nosso coração para que nós o encontre, para que ele realmente chegue com o socorro e com a resposta que tanto precisamos. E aqui eu quero dizer para você hoje que às vezes você precisa se posicionar como alguém que você é. Talvez nós esquecemos quem somos, e quando nós aceitamos Jesus, lá está em João capítulo 1, vou ler para vocês, para lembrarmos. Capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Talvez estamos vivendo como escravos porque estamos nos esquecendo quem nós somos de verdade. E nós somos filhos de Deus. Nós fomos filhos, somos recebidos como filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Só basta nós crermos. Então hoje, eu creio que o Senhor trouxe-me aqui para a gente lembrar que a postura que devemos ter é de filhos. O posicionamento que nós temos que ter é de filhos. Talvez precisamos sim nos posicionar como Ana e nos desbruçar aos pés do Senhor e sair dali da presença do Senhor já crendo na vitória. A palavra fala que quando ela saiu da presença de Eli, ele deu aquela palavra para ela, nada tinha mudado. Mas ela já saiu ali com certeza que algo mudaria. E ela já saiu, ela já foi comer, o semblante dela já não era mais triste. Porque eu creio aqui que fala, aos que crerem no seu nome. Então eu creio que ali naquele momento foi porque ela creu. E a atitude dela já mudou. O semblante dela já mudou. E às vezes é isso que falta em nós. Nós queremos algo da parte do Senhor. Nós pedimos algo da parte do Senhor. Nós nos prostramos aos pés dele. Mas nós não cremos, talvez, o suficiente para receber. Talvez nós achamos que estamos crendo, mas a nossa postura ainda é de escravo. Nossa postura ainda não é de filho. Porque o filho sabe quem é seu pai e sabe o que ele tem para nós. Então a palavra do Senhor nos deixa muito claro aqui em Romanos capítulo 8. Romanos 8, a partir do versículo 15, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós fomos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que promessa maravilhosa. É isso que o Espírito testifica em nós, nós somos filhos de Deus. E muitas vezes nos esquecemos disso, mas o Espírito Santo está em nós para nos lembrarmos. Sempre, quando vier a dúvida, quando vier as tribulações e você esquecer de quem você é, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e podemos clamar, Abba, Pai. Olha que privilégio nós temos. Quando está tudo difícil, nós podemos clamar, Abba, Pai. O nosso Pai está presente em todos os instantes da nossa vida e está com as mãos estendidas para nos atender quando precisamos. Basta crermos. E muitas vezes a gente acha que está crendo, acha que está fazendo tudo certo, mas às vezes nós estamos vivendo as promessas do Senhor porque estamos escravizados, estamos prisionados por algo que já se tornou normal, já se tornou rotina. E nos esquecemos de nos posicionar conforme o Senhor quer. Hoje, trazendo essa palavra, lembrando dessa palavra, eu lembrei de algo
que eu vivi, né, há 5 anos atrás, antes de engravidar Joãozinho, porque meu esposo, né, não sei se todos sabem, mas sofreu de uma doença da leucemia, fez tratamento de quimioterapia e os médicos falaram, ele vai ficar estéril. Ele vai ser estéril a partir de agora. Esse tratamento é muito forte. Mas você continue tomando o anticoncepcional, porque dentro de 1 ano esse medicamento vai estar matando, né, os espermas. Mas pode acontecer que algum sobreviva e vai trazer uma criança com problemas. Então você evita, porque eu creio que vocês não querem isso. Pode nascer uma deformada, pode nem nascer, mas pode gerar uma gravidez. Então você continua tomando esse anticoncepcional. E assim foi, né? Então a gente já estava ciente que não teria, né, uma outra criança e que seria só Ruth, já tinha Ruth, estávamos satisfeitos, já sabíamos disso. E a gente aceitou aquele diagnóstico médico. Mas aceitou e eu continuei tomando meu anticoncepcional por causa disso, né? Para não correr o risco de ter uma gravidez com uma criança deformada. E continuei. Mas se passaram 4 anos e eu ainda continuava tomando anticoncepcional. Aí você fala assim, ó, ela realmente acreditava que Deus podia fazer um milagre e que talvez engravidasse? Talvez não. Eu simplesmente me acomodei tomando anticoncepcional e na dúvida se podia ou não engravidar. Com a medicina já certo que não. A medicina já falou, você não pode, mas eu tava lá tomando meu anticoncepcional. Mas um dia o Senhor constrangeu-me com uma palavra parecida com essa, pedindo postura, posição e falando isso, talvez o seu milagre está próximo, mas preciso de um passo seu. Aí eu lembrei, falei, se realmente o Senhor pode fazer um milagre na minha vida, o que eu estou fazendo tomando anticoncepcional até hoje? E se realmente ele é estéril, para que eu estou tomando anticoncepcional até hoje? Então, nesse dia, uma palavra parecida com essa me constrangeu. Eu falei, Senhor, hoje eu tomo posição na tua presença e eu não tomo mais anticoncepcional. Se meu marido é estéril, Senhor, eu vou esperar para ver. Mas se ele não for, traga uma criança saudável no tempo certo. Tá aí, né? Saudável até demais. Glória a Deus. Então precisou de uma postura minha, de uma posição minha, e eu entendi que eu estava tão acostumada a tomar o anticoncepcional que eu estava fazendo uma coisa que talvez eu não precisasse, porque pela medicina eu não teria mais filho, né, do meu esposo não teria mais filho, mas estava eu lá tomando o anticoncepcional certinho, diariamente. Porque às vezes a gente está tão acostumado com algo que a gente esquece de nos posicionar diante de Deus. A gente esquece que pode realmente o milagre estar para chegar, mas que às vezes depende de nós abrir mão de algo. Então eu não sei o que hoje o Senhor está abrindo mão, está te pedindo para abrir mão. Mas o Senhor pede para que a gente confie nele inteiramente. Então eu não estava confiando no Senhor e eu não estava também confiando na palavra do homem. Então eu estava muito dividida. E talvez hoje estamos assim. Nós estamos falando que estamos entregando nosso problema para o Senhor, mas não estamos confiando inteiramente. Então quando eu decidi entregar para o Senhor e realmente não tomar mais anticoncepcional, e esperar que o Senhor fizesse o que Ele quisesse na minha vida, eu tive um tempo de espera. Eu precisei, mês após mês, ficar na expectativa. E agora? Né? E agora? Será que o Senhor vai fazer milagre? E sozinha, porque eu não quis compartilhar, porque ia ficar todo mundo, né? Querendo também saber. E aí, tá grávida? E aí, agora te pegou? E o meu marido também, né, por ter esse diagnóstico, ia ficar ansioso e tal. Eu não compartilhei com ninguém, fiquei com aquilo, era eu e Deus. Então, todo instante, todo mês, aquela expectativa, e foram 6 meses de espera. Até que realmente eu descobri que estava grávida do Joãozinho. Então, assim, tem um tempo de espera. Talvez você se posicione hoje na presença do Senhor, mas não quer dizer que sua bênção vai chegar amanhã. A Diana, o semblante dela foi instantâneo, que mudou por causa da confiança que ela teve da palavra que ela recebeu. Talvez hoje você não tenha nenhuma palavra, você só tem a sua atitude para tomar, mas o Senhor tem algo para fazer na sua vida. E se você crer, não importe o tempo que demora, Ele vai estar com você e a sua posição não será vão no Senhor, porque Ele tem algo grande para fazer nas nossas vidas. E
vezes somos nós que atrapalhamos o agir dele. Então que hoje nós possamos nos desprender dessas correntes que nos amarram e que nos impedem de confiar totalmente no Senhor e nos entregar totalmente a Ele e perguntar a Ele: Senhor, o que hoje eu preciso abrir mão para te servir verdadeiramente e receber o que o Senhor tem para mim. Então que hoje você faça esse questionamento no seu coração. Senhor, o que eu preciso mudar? Qual postura eu preciso ter? Qual posição eu preciso tomar? O que eu preciso abandonar? O que eu preciso fazer? Eu não sei. Tem gente que vai precisar fazer algo, tem gente que vai precisar deixar de fazer algo, mas que o Senhor nos constranja nessa noite, para que a gente possa viver o melhor que Ele tem para nós nessa terra, mas para que a gente possa viver o que Ele tem de bom para nós, como os filhos amados dEle que somos. Nós precisamos nos posicionar diante dEle, e nós precisamos confiar no que Ele tem para nós. Então que nessa noite o Senhor te trouxe aqui, para te dizer que você é filho amado dEle, e que Ele tem mais para te dar, mas que depende de uma postura sua, que depende de um posicionamento seu, e que se você disser a Ele que crê e que confia e entregar tudo nas mãos dEle, Ele fará grandes coisas neste lugar. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, e que nós hoje não sejamos um impedimento, em nome de Jesus. Que você vá para casa com certeza que o Senhor está agindo na sua vida, e que Ele vai te direcionar o que você tem para fazer, o que você tem para mudar, onde você pode melhorar, onde você pode buscar a Ele com mais intensidade e com todo o seu coração, para que você venha encontrar verdadeiramente esse Senhor, o mesmo Deus que fez na vida de Ana. E a palavra de Deus fala que ela votou. A gente não é obrigado a votar, mas quando votamos nós somos obrigados a cumprir se queremos ver os milagres de Deus. E Ana cumpriu o voto dela. E a palavra do Senhor mais adiante não fala que logo que ela teve Samuel, ela teve outro filho. Primeiro ela cumpriu o voto, levou Samuel. Mesmo não tendo outro filho, ela devolveu Samuel na casa do Senhor. Deixou Samuel lá. E a palavra fala que todo ano ela ia, levava uma túnica para ele. E só então ela recebeu uma promessa que teria mais filho. E ela teve. Então muitas das vezes o Senhor vai pedir de nós coisas para nós darmos a Ele, e Ele dará sim a recompensa, dará sim algo em troca, mas talvez não no momento enquanto estamos entregando a Ele o que Ele pediu. Talvez hoje nós temos que entregar algo para o Senhor que vai nos custar, mas na certeza que Ele tem mais para nos dar lá adiante. Talvez não vai ser logo em seguida, talvez vai ter que esperar. Eu creio que ela esperou alguns anos, porque ela precisou esperar alguns anos Samuel crescer para levar para casa do sacerdote, até ele crescer, e depois ainda outros anos ela levou as túnicas para ele. Então eu acredito que se passaram alguns anos até que ela teve a alegria de ter outro filho nos braços. Então eu não sei quanto tempo o Senhor vai requerer de nós a espera, mas Ele sabe. Eu sei de uma coisa: quando Ele pede algo para nós, Ele não nos deixa, Ele não nos abandone. Pode nos custar sim, que às vezes custa, porque não é sempre um mar de rosas. A gente passa por tribulação, passa por dificuldade, e às vezes dói abrir mão de certas coisas que nos deixa confortável, porque às vezes o conforto é bom, mas muitas das vezes nos afasta do Senhor. Então, para que nós nos acheguemos mais ao Senhor, nós precisamos fazer essa pergunta para Ele: Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Senhor, o que eu preciso abrir mão? Onde eu estou errando? Onde eu preciso melhorar? E que o Senhor venha nos constranger, e que o Espírito Santo venha guiar você, sua vida, sua casa, sua família, para viver os propósitos do Senhor, para que está na casa dEle, fazendo a vontade dEle e não a nossa. Que o Senhor possa nos constranger a sermos melhores e a estarmos diante da presença dEle como os filhos amados que somos. Então hoje eu peço você que reflita sobre isso e diga no seu coração: eu não sou mais escravo.
Eu não sou mais escravo nem do medo, nem das correntes que me atrapalharam seguir ao Senhor. Eu não sou mais escravo daquilo que me impedia seguir adiante, de tomar decisões diferentes. Eu não sou mais escravo, porque eu sou o filho amado de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de aceitar essa paternidade. Então hoje eu espero que você aceite a paternidade do Senhor. Se você tem dificuldade de se sentir filha amada, talvez você fale, mas tanta coisa ruim tem acontecido na minha vida. Se eu fosse filha de Deus estaria diferente. Não, é por Ele te amar que às vezes Ele permita certas coisas acontecer na sua vida. Porque talvez quando está tudo confortável nós nos afastamos do Senhor. Mas talvez quando está tudo atribulado, tanta coisa difícil acontecendo, é quando nós nos aproximamos mais dEle. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer a gente bem pertinho. E quando Ele permite certas coisas acontecer, é quando a gente busca mais intensamente a presença dEle. E é isso que Ele quer de nós como os filhos amados dEle. E que você possa ficar com essa palavra no seu coração nessa noite, na certeza que o Senhor tem melhor para você. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Porque o Senhor é poderoso e Ele sabe tudo o que precisamos, tudo o que pedimos, mas Ele espera de nós uma posição e Ele espera de nós que nós possamos cada dia mais estar aos pés dEle, buscando a presença dEle de todo o nosso coração. Então que você saia daqui essa noite na certeza que você é sim um filho amado do Pai e que Ele tem muito mais para te dar, muito mais para você, mas que você venha se posicionar na presença dEle, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês.